Graças a Deus, então, por esse lindo louvor aí com Oséias de Paula, aí um passo só é o que você precisa dar para Jesus nesta noite, né? Então, queremos reiterar nosso convite para amanhã à noite, a partir das 19h30, grande culto de ensino, de oração, com distribuição de escala para os obreiros, não é? Então você é nosso convidado, você que quer aprender um pouco mais sobre Deus, quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida, o melhor lugar é a casa de Deus, o melhor lugar é o culto de ensino, não é? Ou se você não pode vir na terça-feira, no domingo de manhã, não é? Escola dominical, não é? Cristão tem que participar da escola dominical, não é? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que enfatizo isso, não é? Porque com certeza para mim tem feito muito bem, né? Tem me feito crescer espiritualmente, amadurecer na minha vida, não é? E eu cada dia procuro ser melhor, porque aprendo que estando aos pés de Cristo, né? Como Maria, que se colocou aos pés de Jesus, ela aprendeu e disse Jesus para ela que aquilo que ela estava fazendo não lhe seria tirado. Então, se você quer que as bênçãos fiquem na tua vida, você tem que fundamentar ela na palavra de Deus e no seu ensinamento. Então, convidamos você amanhã à noite e nos domingos pela manhã na escola dominical, não é? Venha buscar o Senhor, venha orar, porque com certeza, não é? Deus, ele tem algo muito mais surpreendente para cada um de nós, não é? Pois ele é um Deus ilimitado e profundo, não é? Quando nós achamos que Deus já nos deu algo grande, ele tem sempre algo para nos surpreender, não é? Então, que Deus abençoe a tua vida e anime teu coração a buscar de Deus, a não ir a qualquer lugar, mas ir à fonte que se chama Cristo e se chama a sua palavra. Então, nesse momento, nós vamos dar já a oportunidade para o nosso irmão Luan trazer a palavra, não é? Aí um bom tempo, não é? Ficando só depois, deixando uns 2-3 minutinhos aí para nós fazermos as despedidas finais, não é? E algum anúncio no final, e ele fica com toda a liberdade aí para transmitir a palavra com toda a clareza que Deus lhe tem otorgado. Então, irmão Luan, com toda a liberdade em nome de Jesus. Muito bem, então, quando são 22h11, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 5, e o versículo número 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém, irmãos. Eu queria só frisar essa última parte que diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Irmãos, nós bem sabemos que no dia de ontem, não é verdade, nós estávamos comemorando, ou relembrando, na verdade, a Páscoa, onde nós, na sexta-feira, nós fizemos menção, nós lembramos, na verdade, do sacrifício do nosso Senhor Jesus, da sua morte na cruz do Calvário, e no domingo a sua ressurreição como um todo, irmãos, fazendo parte da Páscoa. E é claro que nesta semana muitos irmãos aqui na rádio também falaram sobre a Páscoa, muitos pregaram sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Não, irmãos, que haja uma Páscoa falsa e uma verdadeira, mas sobre o sentido, irmãos, e o que quer dizer a Páscoa. Ontem pela noite nós ouvimos uma mensagem tremenda do nosso pastor Hamilton no Templo Sede, onde o irmão também ali falava sobre a Páscoa, sobre a ressurreição do Senhor. E é lindo, irmãos, quando nós podemos sentir Deus numa mensagem, sentirmos, irmãos, que o sentido da Páscoa ele não mudou, ele permanece o mesmo em nossa vida. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós recebemos algo da parte de Deus. Mas esta palavra, irmãos, que nós lemos aqui nesta noite, ela fala sobre Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi ferido. Como nós bem sabemos, irmãos, sobre o sacrifício do nosso Senhor, quando ele foi pregado, quando ele foi judiado na cruz do Calvário. Muito obrigado. Mas para nós entendermos, irmão, acerca deste sacrifício maravilhoso que Jesus ele fez em uma festa, irmãos, em uma determinada ocasião chamada Páscoa. Porque ao contrário do que muitos pensam, irmãos, a Páscoa não se iniciou com a morte de Jesus. Mas a Páscoa, irmãos, ela era uma das 5 grandes festas que existiam, irmãos, em Israel. A gente sabe, irmãos, que existia o dia da expiação, o Yom Kippur, existia a festa do Pentecostes, e entre elas também, irmão, existia a Páscoa, aonde, irmãos, era uma festa que Deus instituiu para o seu povo, para os hebreus,
Quando nós conhecemos a história, irmãos, e nós bem sabemos que quando o povo estava há 430 anos sendo subjugado, irmão, na terra do Egito, a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor do seu povo, o sofrimento do seu povo. E o Senhor fala com Moisés, dizendo: Moisés, tu vai até Faraó e diz para ele libertar o meu povo 3 dias para que celebre a Páscoa no deserto. E nós bem conhecemos a história, irmãos, e a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó e que Faraó também endureceu o seu coração, até o momento, meus irmãos, onde nós começamos a observar na palavra de Deus que o Senhor agora, pela sua última vez, dando agora o seu aviso a Faraó, o Senhor promete mandar a última, 10ª e a última praga sobre o Egito. E esta palavra Páscoa, irmãos, ela tem um significado e ela quer dizer passar por cima ou passagem. No livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 20, nós compreendemos o que é a Páscoa e qual é o seu significado, o que significa passar por cima. A Bíblia diz, irmãos, que na 10ª praga, o Senhor passaria pelo meio do Egito, trazendo morte aos primogênitos. A Bíblia diz, irmãos, que agora o Senhor manda que nesta última noite de cativeiro no Egito, o povo ainda no Egito celebrasse a Páscoa, não no deserto, mas ainda nas suas habitações dentro do Egito. E a Bíblia diz que o Senhor manda que fosse morto, que se matasse um cordeiro. E com o sangue daquele cordeiro, irmãos, se espargisse, ou se passasse aquele sangue nos umbrais e na verga da porta de cada hebreu que estava na cidade de Gósen. E nós bem sabemos, irmãos, que este é o significado de passar por cima pelo seguinte, porque o Senhor disse que passaria pelo meio do Egito, ferindo os primogênitos. Mas quando Deus passou dentro da terra do Egito, e passou sobre as casas dos israelitas, dos hebreus, a Bíblia diz que quando foi visto a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo passou por cima e nada aconteceu ao povo hebreu. Mas, porém, quando este anjo entra na terra do Egito, quando o Senhor entra na terra do Egito, a mortandade dos primogênitos, dos filhos mais velhos, de Faraó, de cada hebreu, porque o Senhor diz que desde o filho de Faraó até a serva menor, até a serva que estava no lagar, que estava no lugar mais baixo daquela habitação daquele país, seria morto, seria ferido o seu primogênito. Mas na Páscoa, passar por cima, ou passagem, o Senhor havia passado por cima da casa dos hebreus, dando ali um grande livramento para aquele povo. E assim a Bíblia vai nos dizer então, que por causa disto, no momento da Páscoa, a Bíblia diz que Faraó expulsa ao povo de Israel de dentro do Egito. E ali acontecia a libertação do povo hebreu. E na Páscoa, irmãos, era comemorada a libertação do povo daquela escravidão que há 400 anos vinha sofrendo, que o povo há 400 anos vinha debaixo do jugo e da opressão de Faraó. Agora nós bem sabemos que o texto que nós lemos nesta noite, ele se refere a Jesus sendo um cordeiro pascal. O que eu quero explicar para os irmãos nesta noite é o seguinte, é que todo aquele acontecimento no Egito, toda aquela história linda que nós lemos, as festas e tudo aquilo que aconteceu na Páscoa no Antigo Egito, na verdade elas eram sombras de coisas maiores que aconteceriam há muitos anos ainda na frente. A Páscoa, irmãos, ela era sombra de algo maior que estava por vir. E agora quando a Bíblia chama Jesus de Cordeiro Pascal, ela está colocando Jesus na condição, irmãos, agora de Salvador, de Remidor, porque a Bíblia vai dizer que o sangue daquele Cordeiro foi o que deu o livramento de morte para aquele povo, para o povo hebreu. E quando o sangue era aspergido, irmãos, nos umbrais da porta, ele era aspergido no sentido vertical, de baixo para cima. E quando ele era aspergido, irmão, na verga da porta, ele era aspergido no sentido horizontal. E isto, irmãos, já apontava para a cruz do Calvário, porque era um movimento em forma de cruz que se fazia. E o sangue de um cordeiro, nem uma madeira em formato de cruz.
E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, certa vez ele chega aonde João Batista estava batizando. E Jesus vai para ser batizado e João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, e é por isto que a Bíblia chama Jesus de Cordeiro Pascal. É porque ele veio também para nos libertar, mas não, irmãos, de uma escravidão física, não de um chicote físico, não de um chicote de um exator, mas Jesus veio para nos libertar do pecado, veio para nos libertar da morte, porque a Escritura Sagrada, ela nos afirma que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele era o Cordeiro, porque o profeta Isaías, ele disse ainda, há muitos 600 anos antes da vinda de Jesus na terra, a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, porque ele era o nosso Cordeiro Pascal. A Bíblia diz, irmãos, nesse texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo chama de Cordeiro Pascal. É porque hoje, irmãos, nós vivemos em uma Páscoa, não, irmãos, sacrificando animais, mas quando nós lembramos do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu me lembro das palavras que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 do livro de Romanos, quando a Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue deste Cordeiro que foi morto, mas que ao terceiro dia reviveu. E se não fosse a ressurreição de Jesus, nada teria valor. A festa da Páscoa do Antigo Testamento, ela era sombra das coisas que viriam a existir ainda, de algo maior que viria a existir. Como nós já falamos, irmãos, o sangue nos umbrais da porta era o sinal, era a marca da cruz de Cristo, era a marca do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que quando o sangue é aspergido no madeiro, a Bíblia fala agora no capítulo 23, no versículo número 33 do Evangelho de Lucas, que quando eles chegaram ao lugar chamado Calvário, a Bíblia diz que ali o crucificaram. E quando crucificaram o nosso mestre naquela cruz, furaram seus pés, furaram também as suas mãos, e pelos buracos das suas mãos, pelos buracos dos seus pés, ali mais uma vez o sangue de um cordeiro estava sendo espargido sobre os umbrais, não de portas, mas sobre a cruz. Este sangue precioso, irmãos, que foi derramado pelo nosso Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele se entregou de livre e espontânea vontade. Jesus não foi assassinado, como muitos pensam, mas a Bíblia diz que ele fala no capítulo 10 do Evangelho de João: a minha vida ninguém a tira, mas eu voluntariamente a dou. O Senhor, ele morreu numa cruz para nos dar a salvação. A Bíblia diz que o seu sacrifício, ele foi vicário. Ou seja, ele foi substitutivo, ele foi no meu lugar, ele foi no teu lugar. E não há como nós falarmos em Páscoa, como nós falarmos em sacrifício do Senhor, e não nos lembrarmos daquilo que ele passou. Existia um doutor, médico legista, doutor Barbet. E este homem, ele tinha 13 anos de experiência como legista, quando ele escreveu um artigo chamado Um Laudo Médico das Últimas Horas de Jesus na Cruz. E ele começa a relatar, irmãos, sobre uma perspectiva médica, o sofrimento que Jesus ele havia passado naquela cruz. E ele, como um especialista, como um profissional, ele começa a declarar, irmãos, que o sofrimento que Jesus havia passado, como todo condenado à morte de cruz, aquilo que ele havia passado, eram dores insuportáveis, dores inimagináveis. E ele começa a declarar que quando foram pregadas as suas mãos, na altura do punho, na altura mais ou menos do punho, porque a carne da mão não suportaria o peso do corpo. Ele diz que quando é perfurado, irmãos, a mão no lugar do punho, diz que os nervos da mão, os nervos do braço, eles são perfurados, causando dores inimagináveis, causando câimbras e causando contrações inimagináveis.
E Jesus agora pregado nesta cruz, irmãos, por horas pendurado, por horas ali agonizando, irmãos. Por quê? Porque ele era um cordeiro, e a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro. E eu fico imaginando as horas finais de Jesus na cruz. Um homem que poderia, irmãos, se enterdecido porque ele era Deus. Ele poderia ter amaldiçoado os seus algozes, mas ao invés disso ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus veio com a missão de morrer pelo pecador. O apóstolo Pedro disse: Senhor, tem piedade de ti, Senhor, porque vão te matar. E o Senhor disse: afasta de mim, Satanás, porque ele bem sabia que havia vindo para morrer. Como eu disse, a Páscoa ela era a sombra de coisas que viriam a acontecer. E este cordeiro mudo que morreu por você, e quem sabe hoje a tua situação, meu querido, é uma situação avessa à palavra de Deus. Um dia você aceitou esta mensagem, muito você chorou na igreja com a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, mas Satanás colocou uma venda nos teus olhos, te enganou, disse que não era assim, tirou você dos caminhos da igreja, dos caminhos de Deus. Mas eu quero te dizer que o sacrifício da cruz, ele é forte o suficiente para te alcançar. Ele é poderoso para te alcançar nessa noite. A Bíblia diz que o sacrifício do Antigo Testamento de animais, ele era insuficiente. Mas vindo Jesus, ofereceu um único sacrifício e perfeito. Porque as sombras não são maiores do que os verdadeiros acontecimentos. A Bíblia diz que o cordeiro, Êxodo capítulo 12, verso 5, que o cordeiro que era oferecido, ele deveria ser sem defeito. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 4, verso 15 de Hebreus, que ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas todavia sem pecado. Tudo que tu passaste, tudo que tu julgas ser insuportável, tudo que tu pensa que você é exclusivo, que você sofre, que você passa, você pensa, quem sabe, que é abandonado. Eu não estou aqui para adivinhar a vida de ninguém, mas todo o sofrimento que tu julga ser grande, a Escritura Sagrada afirma que Jesus também passou, e ele não murmurou, porque a murmuração é um pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança, todavia sem pecado. Ele não pecou porque o sacrifício deveria ser perfeito. E se ele murmurasse, se ele blasfemasse, o seu sacrifício não era legítimo, porque o cordeiro não seria perfeito. Mas quando ele se entrega na cruz, há um sacrifício perfeito, meu querido. E eu sinto a presença dele aqui nos microfones nesta noite, para te dizer, meu querido, que o sangue dele ainda está em vigência, que ele ainda está pronto para perdoar o teu pecado, que ainda não é tarde, que ainda, enquanto houver vida, enquanto você estiver respirando, ainda há uma oportunidade de você voltar, de você se arrepender, de você sair desta escravidão. Hoje ele quer que este cordeiro, ele quer ser a Páscoa na tua vida de novo. Hoje Jesus